Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou gravando uma videoaula para vocês, dando continuidade aos nossos estudos. E sendo assim, hoje nós iremos estudar a diversidade na população brasileira, certo? Bom, quando vocês assistirem essa videoaula, vocês vão pegar aí a unidade 2 de vocês, certo? E vão lá no tema 3 e vão fazer uma leitura das páginas 20, 21, 22, 23 e 24, certo? Que é para reforçar esse conteúdo que eu estarei ministrando nessa videoaula de hoje, tá bom? Bem, e depois eu irei disponibilizar uma outra videoaula sobre movimentos migratórios, que no caso aí esse tema seria a continuidade desse capítulo do livro. Dando início aos nossos trabalhos, nós sabemos que o Brasil é um país muito populoso, certo? Mas além de ser um país muito populoso, o Brasil é um país de muitos povos e de muitas culturas. E isso tem um motivo na sua formação histórica. A população brasileira, no caso, ela originou-se da miscigenação de vários povos, principalmente dos povos indígenas, dos povos africanos que vieram para cá escravizados, né, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, nos cafezais, e também dos imigrantes que foram chegando aqui no Brasil, principalmente a partir do século XIX. Toda essa diversidade cultural, essa diversidade populacional, ela leva o Brasil a ter uma grande diversidade cultural que vai se manifestar na religião, na música, na dança, na alimentação, na arquitetura, né, que é o estilo das casas, nas roupas que as pessoas utilizam, nas formas de viver, nas formas de falar e assim por diante. E como eu falei, existem aí 3 grandes povos, né, que ajudaram a formar essa grande diversidade populacional brasileira, que foram os indígenas, os europeus, que foram chegando no território colonial português, e os africanos, que foram trazidos para cá como escravos. E séculos mais tarde vieram os imigrantes de outras nações, principalmente italianos, espanhóis, alemães, pessoas da Ásia, da China, do Japão e assim por diante. Bom, esse mapa aqui, vocês vão observar a composição étnica da população brasileira. É um mapa de 2006, mas no livro de vocês existe um mapa mais atualizado, certo? Mas só para vocês terem uma noção, que a maior parte da nossa população é uma população que se considera branca. E, em segundo lugar, vem a população parda. E depois a população preta, os amarelos e os indígenas. Mas a maior parte dos brasileiros hoje se consideram brancos ou pardos, certo? E nós temos também um grande índice de pessoas negras na sociedade brasileira também. Começando sobre os povos indígenas, esses povos indígenas eles habitavam praticamente toda a faixa litorânea, desde o estado do Ceará até Rio de Janeiro, Paraná e assim por diante, antes do processo de colonização portuguesa que começou em 1500. Esses povos indígenas eles foram sendo perseguidos, eles foram sendo massacrados, eles foram sendo expulsos de suas terras, e o quantitativo populacional de indígenas no Brasil ao longo desse período de 1500 até os dias atuais foi diminuindo consideravelmente. Estima-se que antes da colonização portuguesa viviam aqui no nosso território cerca de 2 a 4 milhões de indivíduos indígenas
que se subdividiam em mais de 1.000 diferentes etnias. Atualmente, a situação desses povos indígenas é bastante precária. Muitos indígenas vivem isolados, principalmente na região norte do Brasil, onde existe a floresta amazônica, mas outros indígenas vivem em reservas indígenas, e essas reservas indígenas, elas atualmente passam por um processo de questionamento muito grande por parte de grupos políticos que querem utilizar essas reservas indígenas para explorar minérios, por exemplo, para desmatar a floresta, para construir fazendas para a soja, para a pecuária. E assim os índios perderiam as suas terras, não é? Que são terras reconhecidas pelo poder da União, e outros indígenas já perderam, assim, digamos, os seus costumes antigos, né? A sua forma de viver, e vivem atualmente nas grandes cidades brasileiras. E muitos, inclusive, nem se consideram mais como indígenas. Você observa a feição da pessoa, você percebe que ela tem uma origem, ela tem traços indígenas, mas ela mesma não se considera como indígena, por uma própria questão de não se reconhecer mais como pertencente a determinado povo, determinada tribo. Bom, como eu falei, os povos indígenas, eles atualmente lutam muito pelos seus direitos, principalmente porque nós temos nas tribos indígenas, nas reservas indígenas, nós temos uma pressão muito grande por parte dos grandes fazendeiros, dos madeireiros, né, dos mineradores, que querem invadir essas reservas indígenas para retirar os recursos minerais que lá existem. E isso provocaria um desequilíbrio ambiental muito grande. Então, muitos indígenas são assassinados, são perseguidos. Se vocês pesquisarem aí no Google, vocês vão ver várias notícias de tribos indígenas que foram massacradas. Isso no período atual, nos dias atuais. Povos indígenas que estão sendo perseguidos, povos indígenas que sofrem preconceito. E nós temos também o próprio descaso do poder governamental, do poder público em relação à própria cultura, valorização da cultura indígena. Né? A gente percebe muitas vezes que há uma desvalorização muito grande em relação à cultura indígena, certo? Bom, agora falando um pouco sobre os povos africanos. Os povos africanos, eles, como o próprio nome diz, não são originários aqui do Brasil. Né? Eles vieram do continente africano, eles foram trazidos à força para o território colonial português aqui no Brasil, na verdade, e foram forçados a trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, tabaco, mineração e outras atividades. Muitos povos africanos, muitos negros africanos foram perseguidos quando não se submetiam a esse trabalho forçado. Muitos acabavam sendo mortos por causa dos castigos. As condições, o tratamento era indigno à condição humana, não é? E por mais que hoje em dia não ocorra mais a escravidão, seja uma forma de trabalho não reconhecida, não permitida por lei, nós percebemos que existe ainda no Brasil, principalmente, um preconceito muito grande em relação às pessoas que são negras, né? E isso é algo que a gente precisa mudar no nosso país. O Brasil é um país ainda muito preconceituoso, infelizmente. Eu vou até falar um pouco mais sobre essa questão do preconceito lá na frente. Bom, qual é a influência cultural dos povos africanos? Primeiramente em gêneros musicais, né? O maxixe, o samba e o choro foram gêneros musicais que surgiram a partir da influência dos povos africanos no Brasil. A religião, né? A difusão do candomblé e da umbanda, que são consideradas religiões de matrizes africanas, não é?
que são praticadas no Brasil atualmente surgiram no continente africano. Culinária, nós temos pratos típicos como o vatapá e o acarajé também. E voltando um pouco para a questão atual, e falando também sobre o preconceito que os negros sofrem na sociedade brasileira atualmente, existem as chamadas comunidades quilombolas. O que são essas comunidades quilombolas? As comunidades quilombolas são locais onde existem muitas pessoas que são descendentes de negros africanos que foram escravizados e que fugiram das fazendas de açúcar, café e mineração a partir do século XVII. Então, esses negros que eram escravos, que fugiram dos trabalhos forçados, formaram comunidades de resistência. E essas comunidades de resistência são chamadas de comunidades quilombolas. E que mesmo após a abolição da escravidão, estas comunidades elas ainda hoje permanecem, essas comunidades ainda persistem. E elas são encontradas em praticamente todos os estados brasileiros. No entanto, essas comunidades quilombolas, elas são comunidades que carecem de escolas, carecem de tratamento de água, carecem muitas vezes de um amparo maior do poder público. Então existe aí essa dificuldade nas comunidades quilombolas e que o poder público pouco se faz presente. Outra questão que a gente pode estar levantando em relação aos povos africanos no Brasil atualmente, os afro-brasileiros, é a questão da desigualdade entre os negros e os não negros na sociedade brasileira. Existem muitos estudos que mostram que as pessoas negras no Brasil hoje elas ganham menos do que as pessoas que não são negras. E outra coisa também mostra que os índices de analfabetismo também é maior entre as pessoas negras. E isso é um processo histórico, de desigualdade histórica, que ao longo desses últimos 30 anos vem sendo trabalhado de uma forma mais atenciosa pelo poder público, com as chamadas ações afirmativas. Por exemplo, a política de cotas nas universidades públicas é uma das tentativas que existem para se tentar amenizar essa questão das desigualdades entre negros e não negros. Mas você percebe muito, por exemplo, em cursos tradicionais, como medicina, como direito, que a quantidade de pessoas negras nessas turmas elas são mínimas. Então isso é um retrato do Brasil de hoje, infelizmente. E temos também a questão do preconceito racial, que apesar de ser algo totalmente repudiável, digamos assim, ainda assim existe no Brasil. Tem pessoas que não conseguem esconder seu ódio em relação à pessoa negra, esconder os seus preconceitos. E isso é muito evidente hoje através das redes sociais. Infelizmente, nós temos políticos, por exemplo, que chegam ao poder no mundo inteiro, principalmente na Europa, com discursos contrários às pessoas negras, contrários aos imigrantes, contrários a essa população que já é tão colocada à margem da sociedade. Outro dado também importante é em relação aos habitantes das favelas e comunidades brasileiras. A grande maioria dos habitantes de favelas no Brasil são pessoas negras. E isso vem de um passado em que, quando houve a abolição da escravidão em 1888, grande parte dos negros eles não eram aceitos no mercado de trabalho. Eles eram tratados com muito preconceito. E aí eles começaram a se deslocar para as margens da sociedade.
e as margens da sociedade, eram os locais em que muitas pessoas não queriam viver, que eram os morros. Então, a partir daí foram surgindo as favelas, foram surgindo as comunidades. Então, hoje em dia, a grande maioria dos habitantes de favelas no Brasil são pessoas negras. E você percebe que nessas favelas não existe, por exemplo, segurança, não existe, muitas vezes, posto de saúde, não existe educação adequada para as pessoas, não existem escolas, creches, é muito complicado a vida nessas favelas. Bom, aqui é um mapa de 2016 mostrando para vocês sobre as comunidades remanescentes de quilombos por estado. Só para vocês terem uma ideia, o estado que mais apresenta comunidades de quilombos é o estado da Bahia, com 718 comunidades no ano 2016. Depois vem o estado do Maranhão, com 653 comunidades. E o estado de Minas Gerais, com 275 comunidades. O estado do Rio Grande do Norte apresenta hoje 22 comunidades remanescentes de quilombos. Interessante notar que muitas dessas comunidades não são reconhecidas pelo poder público. Por isso, muitas dessas comunidades são invadidas por fazendeiros, são invadidas muitas vezes por pessoas que querem tomar a posse dessas terras e querem ampliar muitas vezes as suas fazendas para criar gado, para plantar soja, para plantar cacau, para plantar o que quer que seja. E isso causa conflitos e isso causa mortes, certo? Aqui uma imagem mostrando uma comunidade quilombola. Vocês podem perceber aí a precariedade em que essas pessoas vivem, não é verdade? Existem muitas comunidades quilombolas que têm um mínimo para a sobrevivência das pessoas e é um processo de luta constante que essa população vivencia hoje no Brasil, certo? Falando agora sobre a questão dos imigrantes, depois eu irei preparar uma videoaula sobre os movimentos migratórios no Brasil, mas nesse momento agora eu vou falar um pouco sobre a questão dos imigrantes. Grande parte da população brasileira atualmente é formada por pessoas que são descendentes, né, de grupos que vinham de diferentes partes do mundo. Ou seja, você teve durante a formação histórica do Brasil, principalmente a partir do século XIX, grupos populacionais que vinham da Europa, que vinham da Ásia, que vinham de outras partes do mundo para se instalar no Brasil, não é? Houve um grande incentivo no século XIX para que portugueses, italianos, espanhóis e alemães viessem para o Brasil para trabalhar, por exemplo, nas lavouras do café, para trabalharem como colonos. Então, muitos europeus desembarcaram nos portos brasileiros e foram trabalhar na agricultura. E por aqui permaneceram. Muitas cidades brasileiras hoje apresentam traços de arquitetura europeia. Por exemplo, a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma cidade em que a grande maioria das pessoas são de descendência alemã. Então, principalmente nos estados da região sul, né, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, esses 3 estados você vai perceber uma grande quantidade de pessoas que são descendentes de europeus. E hoje você tem também no Brasil uma grande quantidade de pessoas que vêm de outras partes do mundo, como o Haiti, pessoas que estão chegando da Venezuela, por causa da crise econômica e social que estes países estão enfrentando. Nós temos muitos chineses que estão habitando territórios no Brasil, que habitam, por exemplo, as grandes capitais e constroem seus próprios negócios. E assim essas pessoas vão se relacionando e vão dando o tom da miscigenação da população brasileira.
aqui para vocês uma foto, né, dos primeiros grupos de imigrantes que chegaram no Brasil, que eram trazidos em grandes navios, né? E aqui mostrando que os principais grupos, né, populacionais que chegaram no Brasil a partir de 1870 a 1953 foram os italianos e os portugueses, mas com uma grande representação também de espanhóis, alemães e japoneses. Lembrando, né, que principalmente a partir de 1914, muitas pessoas da Europa entraram no Brasil porque a Europa estava vivenciando a chamada Primeira Guerra Mundial. Então isso foi um motivo que levou as pessoas a saírem do continente europeu e buscarem refúgio em outras partes do mundo. Tá certo? Bom, pessoal, terminamos a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pela plataforma Uno, vocês podem me procurar por e-mail também, tá certo? E, no mais, eu desejo que vocês tenham uma boa semana.